preocupações. Você pode repetir isso comigo? Diga, preocupações. Jesus disse que o coração pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, dessa vida de pecado, sem limite, sem freio, sem responsabilidade. Ele diz, e das preocupações deste mundo. Não é impressionante que Jesus colocou no mesmo pacote orgia e embriaguez e preocupações deste mundo? Porque muita gente leva essa questão de preocupação, de ansiedade. Hoje em dia, está até cool ter problemas emocionais. Eu vejo pessoas falando assim, não, eu tenho tal transtorno, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho depressão, eu tenho. Mas assim, fala com orgulho. Uma coisa, eu sou muito ansioso. Eu sou ansioso demais. Como se fosse bonito, como se fosse bom, como se não fosse pecado. A Bíblia diz, não andeis ansiosos. Mais uma vez, a questão não é o sentimento pontual de uma preocupação que vem, ou de um pensamento, mas é um andar, é um estilo de vida, que se caracteriza numa vida de pecado, e que, consequentemente, vai trazer peso para a minha vida. O dicionário diz que preocupação é estado de um espírito ocupado por uma ideia fixa, a ponto de não prestar mais atenção em nada. Pessoa preocupada é assim, ela tem um pensamento fixo em algo, e ela não consegue prestar mais atenção em nada. Preocupação também é inquietação, desassossego e pressentimento triste. Gente, nada pode tornar a sua vida mais pesada do que o desejo de você controlar o amanhã. E preocupação é isso, é uma pré-ocupação. É uma ocupação antecipada. Então, eu me ocupo de algo antecipadamente. Eu tenho uma prova para fazer daqui 2 meses. Mas eu já estou, ai meu Deus do céu, ai como é que vai ser, ai, não sei o que, será que eu vou passar, não sei o que, ai não estou dormindo, ai, eu tenho um compromisso lá, eu tenho uma entrevista de emprego daqui 2 semanas, eu tenho que fazer alguma coisa lá na frente, mas eu já estou me ocupando com algo aqui. Esse desejo de controlar o futuro vai tornar sua vida tão pesada, sabe por quê? Porque é impossível controlar o futuro. Simplesmente porque ele não existe. Bota uma coisa na sua cabeça, o amanhã não existe. Porque o amanhã, quando chegar amanhã, ele não vai ser mais amanhã, ele vai ser hoje. Falei borracha, não? Que dia é amanhã? 24, né? 24, sexta-feira, 24 de setembro. Mas amanhã, esse amanhã de hoje é hoje, não tem mais. O amanhã mesmo, você não pega ele, você não vive. O que você tem para viver é o quê? É o hoje, é o agora, é o presente. E o erro de viver uma vida de pré-ocupação é que eu deixo de lado o que de fato existe. Uma pessoa preocupada com o amanhã, preocupada com as responsabilidades do amanhã, ela não trabalha direito hoje, ela não vive hoje, ela não desfruta de hoje. Você está, ai meu Deus, não sei o quê, tem vestibular, eu tenho um curso, eu tenho uma coisa para fazer e não sei o quê, mas tudo que você tem é agora. É a prova que você vai fazer agora, é o cliente que você vai atender agora. Olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vou trazer uma versão aquiliana atualizada
dessa palavra de Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, todo dia tem seus BO. Tem ou não tem, gente? Todo dia tem seus problemas para resolver. Então é o seguinte: quando chegar amanhã, você resolve os problemas de amanhã. Hoje, você resolve os problemas de hoje. Quem que já viveu assim, ansioso, preocupado com uma coisa e tal, e depois não aconteceu nada daquilo? Só eu não? Me ajuda, gente. Tem mais tonto aqui? Isso. Quanta gente tonta. Gente vive inquieto, fala, cara, por que eu perdi noite de sono? Eu me lembro de reuniões assim, eu falo, ai, meu Deus do céu, ai, difícil e tal, como é que vai ser? Ai, aquele frio na barriga e não sei o quê, eu achei que minha vida ia acabar e não sei o quê. Foi muito melhor do que eu imaginava. E tantas outras coisas na nossa vida. Eu vi pessoas nesse tempo de pandemia, meu Deus do céu, serem destruídas emocionalmente. Preocupadas. E não faltou pão um dia na sua mesa. Nenhum dia. E não vai faltar nenhum dia na sua mesa. Deus vai cuidar de tudo. Mas pare de se preocupar, porque a preocupação vai tornar o seu coração sobrecarregado. Sobrecarregado. Você quer controlar o incontrolável. Como é que eu vou criar esses meninos? Como é que eu vou criar minha mãe, meu pai? Como é que eu vou dar de comer para essa turma? Como é que eu vou pagar estudo? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que eu vou tocar essa empresa sozinho? Como é que... Eu acho interessante aquela conversa de Jesus com os 2 discípulos a caminho de Emaús, que eles estão preocupados, né? Olha o que o texto diz assim, ó, Lucas 24, 17. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E você vai ver, no contexto desse texto todo de Lucas, que esses caras estão preocupados, entristecidos e todo nervoso, sabe por quê? Porque Jesus morreu. Só que tem uma coisa, Jesus já havia ressuscitado e, diga-se de passagem, estava conversando com eles. Só que a preocupação os impedia de ver a ação de Deus e a presença de Deus na frente deles. Muitas vezes você pode estar preocupado com um problema que Deus já resolveu. Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece o seu futuro. Ele já esteve lá. E quando Ele chega para te fazer uma promessa, o que Ele está dizendo é o seguinte: já está tudo certo, eu já providenciei aquilo que você precisa. Gente, uma razão simples para você não se preocupar é essa. A preocupação não resolve. Põe uma coisa na sua cabeça. Você pode contar isso para alguém? Talvez ele não saiba, mas fala aí para quem está do seu lado. Diga assim: a preocupação não resolve. Ô, gente, seria bom, né, se resolvesse, não seria, não? Tem gente, por exemplo, pessoas extremamente preocupadas, ansiosas e tal, elas se sentem ofendidas com pessoas que estão em paz. Já reparou isso, não? Uma pessoa agitada, preocupada, se ela encontra uma pessoa que está em paz, ela diz o seguinte: e a pergunta é a seguinte, gente: a preocupação vai resolver? Eu perder uma noite de sono? Eu ficar gritando com as pessoas, com o cachorro, com o gato, eu ficar... vai resolver meu problema? Olha o que Jesus disse no mesmo texto de Mateus 6, agora o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Consegue, não? Agora, gente, nós ficamos criando
demandas para a nossa vida que nós não precisamos. Eu já preguei aqui, eu acho que foi umas 2 ou 3 vezes, sobre necessidade e desejo. Repita isso comigo, diga necessidade e desejo. Se você conseguir separar essas duas coisas, boa parte dos seus problemas acabaram. Se você entender que existem coisas que simplesmente são desejo, coisas que você deseja, e existem coisas que são necessárias, necessidades, se você entender isso, nunca mais você vai andar ansioso. Sabe por quê? Porque das nossas necessidades, Deus vai cuidar. O que é uma necessidade, gente? É algo que de fato eu preciso. Eu não estou falando que você vai viver só com aquilo que você precisa, que é necessário. Deus vai te dar muito mais, abundantemente mais. Eu profetizo isso na sua vida. Mas você não pode ficar ansioso por coisas que você não precisa. Você só quer elas. Eu queria tanto trocar de carro. Você precisa? Não. Mas você quer? Quero. Mas você vai ficar ansioso por causa disso? Vai perder o sono por causa disso? Porque você não comprou o que você queria? Porque você não foi passear onde você queria? Porque isso ou aquilo? Não, faltou alguma coisa? Está vivo, está bem, está com saúde. Então, a necessidade não vai me acrescentar nada. Pelo contrário, ela vai roubar. Vai roubar minha paz, vai roubar minha alegria, vai roubar meu hoje, meu presente. Uma promessa de Deus para a sua vida. Provérbios 23:18, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Deus preparou um bom futuro para você. Então larga a mão de ser tonto e começa a desfrutar da caminhada. Não ficar reclamando, murmurando, o que é que vai ser? Mas fulano chegou lá, mas fulano foi promovido, mas Beltrano, o que Deus tem para você é para você e ninguém tira. Despreocupa o coração. Existem pessoas que acreditam que Deus tem assim um estoque de bênção, que se alguém é abençoado vai faltar para ela. Está doido? A Bíblia diz que as bênçãos são sem medidas. Sem medidas. Então não permita que a preocupação, assim como o pecado, sobrecarregue o seu coração. Eu quero hoje convidar você a deixar essas duas coisas hoje, na presença de Deus, e dizer: Senhor, eu quero ter uma vida leve, e eu não vou andar com bagagem pesada aqui no meu coração, eu não vou. Eu vou me livrar dessas coisas e eu vou caminhar em vitória no nome de Jesus. Amém, gente? Fica de pé. Se você tem a Bíblia fácil aí, nós vamos ler esse último texto e vamos cantar um cântico aqui com o pessoal. Salmo 68, por favor. Se estiver fácil para você abrir aí. Livro do Salmo, capítulo 68. Olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa e ela... gente, eu gasto a minha vida e gastarei minha vida pregando essa palavra, porque eu creio nisso que eu acabei de dizer para você. Eu creio, Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu creio que tem muito sofrimento desnecessário no nosso meio. Você está carregando um peso no coração, um fardo no coração. Às vezes por conta de um pecado escondido, uma preocupação, que no fundo é fruto de um orgulho, né? Esse desejo nosso de controlar.
todas as coisas, ser Senhor da nossa vida. Hoje entrega isso para Deus, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Olha o que o Salmo 68, verso 19, nos diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Vamos repetir isso juntos? Diga: leva o nosso fardo. E o salmista termina: Deus é a nossa salvação. De repente, existem pessoas, inclusive, que estão carregando um fardo de culpa no coração por um pecado que Deus já perdoa. Jesus levou na cruz os nossos pecados. Abrace a graça de Deus hoje e não aceite nem um dia mais ser assombrado por esse sentimento de culpa, de peso, de dor, de acusação, desse pensamento de que você nunca faz o suficiente. Quem já foi acusado por esse pensamento? Diz que nunca é o suficiente, nunca. Eu sempre estou aquém, eu nunca orei do jeito que tem que orar, eu já vi pessoas assim, sofrendo com uma enfermidade, dizendo: pastor, será que eu não estou orando errado? Será que... Porque além da enfermidade, ainda a pessoa é assombrada com mais peso, com mais acusação. E eu quero que em nome de Jesus você saia daqui hoje com o coração em paz, cheio dessa paz. Deus é aquele que carrega o nosso fardo.